Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 26 de dezembro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E mais uma vez não temos nenhuma grande novidade em termos de áreas ocupadas aqui na faixa de Gaza, continua o trabalho sendo feito aqui, né? O que a gente tem de novidade é que finalmente o Hamas se pronunciou sobre o fato de haver disputa entre os guerrilheiros do Hamas, os terroristas do Hamas, e a população palestina pelos caminhões de ajuda humanitária. Ele disse que é lógico que o Hamas tem que ter prioridade, afinal eles estão lutando, né? Então deixa as crianças morrer. Importante é alimentar os terroristas do Hamas. Parabéns aí ao pessoal que gosta de enviar ajuda humanitária lá para a Palestina, que fica falando que os palestinos, tadinho dos palestinos e coisa e tal. Sim, tadinho dos palestinos. O principal algoz dos palestinos é o Hamas. Ele precisa ser destruído a qualquer custo, né? Enfim, mas a grande novidade do dia, na verdade, não foi aqui. Na verdade, tem duas grandes novidades. Uma grande novidade é que continua uma ação muito forte de Israel aqui no sul do Líbano, inclusive com mudanças em tropas do Hezbollah, que o Hezbollah está tirando tropas da fronteira do Líbano, temendo um ataque de Israel aqui, tá? E outra coisa foi a informação, lembra que a gente falou ontem do ataque aqui em Damasco, né, que teve uma explosão em Damasco, a gente não sabia o que aconteceu ali, teve uma explosão. A gente ficou sabendo agora que um comandante, o Hadi Moussaoui, comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, ou seja, o cara é do governo do Irã, né? Vocês sabem, o Irã, ele tem, além do exército normal do Irã, ele tem a Guarda Revolucionária do Irã, que foi todo um outro corpo militar, quase do tamanho, talvez até maior do que o exército do Irã, que foi criado pelos ayatolás lá na época da Revolução Iraniana, e esse cara é um comandante sênior dessa Guarda Revolucionária Iraniana. Ele era ligado ao Qasem Soleimani, você lembra dele que o Trump matou há um tempo atrás, né? E que deu um rebuliço danado lá no Irã e coisa e tal? Pois bem, esse cara foi morto por forças israelenses aqui em Damasco, na Síria, né? E ele estava aqui fazendo o quê? Estava treinando o pessoal do Hezbollah. Olha a preocupação do pessoal, né? Sim, e vamos ter que falar do idiota mora aqui do Brasil, o corrupto de 9 dedos, o Lula, que resolveu falar merda de novo, né? Abriu a boca, lógico, se o Lula abre a boca, sai merda dali, né? E daí ele falou sobre paz entre o Hamas e Israel. Infelizmente, vamos ter que falar sobre isso. Você que é brasileiro igual eu vai ter que compartilhar a vergonha da gente ter esse corrupto, esse idiota socialista como presidente do Brasil e ainda falando essa montanha de merda sobre o conflito. Você vai ter que compartilhar comigo essa vergonha. Essa notícia foi sugerida por Teresina Liberta, Peter Comeu a Janja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então vamos lá, que tem muita notícia interessante hoje, né? Começando aqui pelas áreas ocupadas na faixa de Gaza, como vocês podem ver, não tem nenhuma grande mudança. A parte norte já está praticamente toda sob controle israelense. Uma coisa ou outra que ainda falta para fazer a limpeza, a varredura e coisa e tal. Eu vou mostrar para você um clipe que mostra a dificuldade de Israel para fazer isso, como é um desafio, por mais que Israel tenha um exército muito superior às forças do Hezbollah, né, ou desculpa, do Hamas, ainda é difícil seguir isso daqui, mas a coisa está sendo feita aqui adequadamente, né? No centro aqui da faixa de Gaza e no sul é onde estão os principais focos de Israel nesse momento. Ainda falta muita coisa para ser feita aqui no centro da faixa de Gaza e no sul da faixa de Gaza, né? Bom, aqui ó, vocês podem ver, é um exemplo de como os terroristas vestidos como civis atacam as forças israelenses. Eu não posso tocar o vídeo aqui, mas aqui é um rapaz vestido como civil, se escondendo ali atrás. Aqui tem um tanque israelense e ele se infiltra aqui. Os israelenses não percebem, por quê? Porque é um cara civil, podia ser um civil de um palestino qualquer, né? Aí o cara corre, coloca um explosivo ali no tanque e explode o tanque, causando certamente algum dano lá no tanque israelense, né? Pouco provável ter matado os soldados israelenses, muito provável o rapaz ter se suicidado nesse evento, mas de qualquer forma mostra os desafios que o exército israelense tem ali na faixa de Gaza. Tem vários exemplos nesse vídeo aqui. Sempre nessa situação, um cara escondido,
um cara que parece um civil indo lá e atacando o equipamento de Israel, né? E quem mostra isso daqui é o próprio Hamas, tá? Isso aqui é filmagem feita pelo Hamas no intuito de dizer, tá vendo? Estamos atacando Israel e coisa e tal. Esse tipo de ação causa danos ao exército israelense? É lógico que causa. É lógico que causa mortes, causa problemas, que atrasa a operação, mas não tem nenhuma chance deles vencerem esse caso disso daqui. É só leva mais tempo para a ocupação da faixa de Gaza, né? Bom, uma outra coisa curiosa, a gente falou sobre isso nos últimos dias, né? Que havia uma briga entre palestinos e o Hamas na faixa de Gaza. Por quê? Porque os palestinos realmente estão precisando de ajuda. O problema é que toda ajuda que é enviada pelo pessoal na forma de caminhões humanitários, ajuda humanitária, gasolina e tudo mais, é tudo sequestrado pelo Hamas, e o Hamas usa a força para impedir que os civis lá da Palestina tenham acesso à comida. Então não adianta você aí ficar falando, não, que temos que ajudar os palestinos, tadinho dos palestinos. A melhor ajuda que se pode dar aos palestinos inocentes, aqueles não ligados ao Hamas, é justamente a extirpação do Hamas ali da faixa de Gaza. Ah, vai ter algum efeito colateral, vão morrer algumas pessoas inocentes nisso daí? Infelizmente é a realidade de toda a guerra. Mas quem começou a agressão foi o Hamas. O Hamas precisa ser extirpado a qualquer custo pelo bem dos palestinos da região. E tá aqui, ó, o cara mandou a real aqui, o cara falou, não, olha só, a ajuda precisa ser distribuída para o Hamas primeiro, porque eles estão lutando. E aí depois o que sobrar, a gente distribui as migalhas para o resto do pessoal. Por esse motivo, o Hamas abre fogo contra residentes de Gaza, né? Aconteceu isso lá na passagem de Rafah, para evitar que eles peguem a ajuda humanitária que entra na faixa de Gaza. Olha só que tipo de pessoa você que está fazendo protesto pró-Palestina está ajudando no final das contas, né? Pois bem, olha só, o exército israelense revelou que identificaram um carro que foi roubado pelos terroristas de israelenses lá no dia 7 de outubro, e esse carro estava no hospital indonésio, né? Isso é um problema, tinha muito sangue no carro, sugerindo que um refém pode ter sido transportado ali, né? O hospital indonésio fica nessa região aqui, exatamente esse hospital aqui, e aliás isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Repara como é que tem um monte de hospital em Gaza, né? Justamente esse papo todo de ajudar os palestinos, de mandar dinheiro para os palestinos, tem um bocado de hospital em Gaza. Então, vou te falar que aqui no Brasil você não consegue uma densidade de hospital tão grande assim, né? Mas enfim, o que aconteceu aqui? Isso indica que o Hamas levou prisioneiros, levou reféns israelenses para o hospital, provavelmente para fazer algum tratamento e coisa e tal. Isso significa que os médicos do hospital estavam cientes disso, eles sabiam que estavam tratando pessoas reféns, né, do Hamas, né? Durante a atividade operacional, soldados israelenses encontraram evidências ligando as atividades dos terroristas ao hospital indonésio ali no norte da faixa de Gaza. Aqui o carro era um Toyota Corolla que tinha uma placa israelense e pertencia a uma família do falecido Samer Talauka, e encontraram vestígios de sangue, coisa e tal. Ou seja, isso daqui mostra como esse pessoal da ajuda humanitária que está ali em Israel está agindo em conjunto com o Hamas. São todos terroristas. Tem que prender esses médicos todos. Quer ver o que é mais? Olha só. Aqui, lembra aquela turma que se rendeu para o exército israelense? Tinha um cara aqui que era das Nações Unidas, justamente da Força de Apoio na Palestina das Nações Unidas, e um cara que era das Nações Unidas em si, né? Tá o nome deles aqui, e a indicação deles aqui no meio do pessoal que se rendeu ao exército israelense. Os caras estavam juntos com terroristas do Hamas, se renderam junto com terroristas do Hamas, mostrando que esse pessoal da ONU é pior do que simplesmente estarem fechando os olhos para os absurdos que o Hamas faz ali. Eles são cúmplices dessa tragédia provocada pelo Hamas na faixa de Gaza, né? E é aquele negócio, e por que eles fazem isso? A verdade é a seguinte, é que gira muito dinheiro de ajuda humanitária. Essa imagem que os palestinos conseguiram vender para o mundo ocidental, de que eles são os coitadinhos, que são muito pobres, que, ai, tadinho de mim, coisa e tal. O que acontece? Acaba gerando um fluxo enorme de ajuda humanitária de muçulmanos que não moram na Palestina, que moram em outros países árabes, e também de muitos ocidentais que compram essa visão errada de que os palestinos, tadinho dos palestinos, e acaba tendo esse tipo de coisa, né?
Aqui, ó, esse caso aqui é um caso do Pierre Karembou, que era das Nações Unidas, ele foi dispensado por corrupção, identificaram que ele estava desviando dinheiro loucamente lá na faixa de Gaza, e depois ele passou a ser parte da Cruz Vermelha. Então hoje ele é o chefe da Cruz Vermelha, ali na região de Gaza, e continua a roubalheira do mesmo jeito. O que esse pessoal faz lá, meu amigo, é corrupção, é roubar dinheiro, né? Isso começou a chamar a atenção dos árabes no mundo todo, né? Repara que coisa curiosa, é o que eu falo para vocês, o poder da informação descentralizada e distribuída, né? O problema da Palestina sempre existiu. Esse não é o primeiro combate entre Israel e Palestina, mas o número de informações que saía dos combates anteriores era muito limitado. Você tinha alguma informação por alto? Aqui no Brasil eu não via nada. É equivalente ao que eles estão fazendo hoje na televisão aqui brasileira. Praticamente não falam nada. E quando falam para falar, Israel matou não sei quantos mil palestinos, eu não sei o que é lá, que absurdo. É só isso, não falam nada em detalhe, né? Agora, com a informação descentralizada e distribuída, com a internet, com o meu canal e vários outros canais aí falando sobre esse negócio, o que começa a acontecer? Inclusive no mundo árabe. Um monte de gente começa a prestar atenção no que está acontecendo. Olha só, de repente, isso aqui é um blogger árabe, tá, que mora lá na Arábia Saudita, falando, olha, de repente a gente descobriu que em Gaza, que tem 2 milhões de pessoas, existem 36 hospitais de grande porte. A maior parte, tem muitos países árabes com 30 milhões de habitantes, ou seja, mais de 15 vezes o número de habitantes, que não tem esse número de hospitais. Ou seja, o pessoal de Gaza, na verdade, está bem pra caramba nesse negócio, né? De repente a gente descobre que Gaza tinha água, eletricidade, gás e combustível de graça a partir de Israel. Repara, quando Israel falou que ia cortar essas coisas para a faixa de Gaza, muita gente entendeu como sendo um bloqueio. Ah, não, que Israel não vai proibir alguém de entregar combustível, luz, água. Não! Israel só falou, eu não vou dar mais. Eu não vou dar mais isso de graça para a faixa de Gaza, né? E lógico, em todos os outros países árabes, o pessoal tem que pagar por eletricidade, por água, por conta de combustível, esse tipo de coisa, né? Tu tem que pagar tudo. Aqui no Brasil você paga também, meu amigo. Não tem nada de graça, não. A Palestina ganhava 12 israelenses. Água, combustível, eletricidade, tudo de graça. De repente descobrem que Gaza estava recebendo 30 milhões ao mês só do Catar. 120 milhões das Nações Unidas, do órgão das Nações Unidas para refugiados ali. 50 milhões da União Europeia. 30 milhões dos Estados Unidos. Isso é dinheiro pra caramba. Esse negócio da faixa de Gaza, dos palestinos, toda essa narrativa de, ai, tadinho dos palestinos e coisa e tal, isso virou um negócio de ouro. Tem muita gente, não é só os líderes do Hamas que estão ficando ricos com isso, não. É um monte de gente das Nações Unidas. Por que as Nações Unidas está agindo como advogado de grupo terrorista? Por que o presidente lá, o Guterres, tem coragem de defender o Hamas e criticar Israel nessa situação? Porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso. É dinheiro mesmo. A propaganda funcionou tão bem que gerou um fluxo de doações para a Palestina, né, para, entre aspas, Palestina, porque nunca existiu esse troço, e o pessoal está vivendo com isso. Não é só o Hamas que está ganhando dinheiro pra caramba com isso, não. É as Nações Unidas, é o pessoal humanitário, são esse monte de médico que está lá na faixa de Gaza. Entenderam o problema? Olha só. E aí o pessoal percebe, olha só, os próprios países árabes começam a falar, pô, a gente está se destruindo em débito aqui, não consegue ajuda de ninguém, ninguém manda ajuda para a Arábia Saudita, para o Kuwait, para os outros países árabes. A Arábia Saudita, Kuwait tem muito dinheiro, mas tem um monte de países árabes ali, Marrocos, Líbia, países ali na África que são muçulmanos e que, caramba, e não ganham dinheiro não, bicho, não tem esse negócio de ajuda internacional não, tem que se virar mesmo aí, dar um jeito de trabalhar e ganhar dinheiro. O pessoal começa a olhar para esse troço e fala, pô, peraí, tem alguma coisa errada com isso, né? De repente a gente descobre que Gaza não estava cercada, que todos os bens estavam entrando lá, pessoas estrangeiras e coisa e tal. Você tá vendo? O Lula trouxe os brasileiros de lá. O que os brasileiros estavam fazendo lá? Que negócio é esse de brasileiro fazer lá, né? Todos estavam trabalhando, todos conseguiam sair através do Egito, iam para o resto do mundo e não tem nada a ver isso daí. E o tal do Fafo, que é aquele rapaz que é um ator que foi visto, né, em vários papéis aqui no início da guerra, é o maior exemplo disso. De repente a gente descobre que a faixa de Gaza está vivendo melhor do que muitos países árabes. E muita gente dos países árabes mandava dinheiro para ajudar a faixa de Gaza, né? De repente a gente descobre que as nossas mentes
estavam cercadas por uma mentira programada pela mídia muçulmana, pela irmandade da mídia muçulmana ali, né? Ou seja, o pessoal árabe está começando a perceber que, cara, tem alguma coisa errada. Isso aqui é a tradução, evidentemente. Esse daqui é o blog original do cara falando isso lá. E realmente, né, é uma coisa estranha. O pessoal tá até o pessoal do mundo árabe, né, os países árabes, estão percebendo que tem alguma coisa errada com esse negócio da faixa de Gaza. Por quê? Por conta da informação descentralizada e distribuída. Nunca a gente teve informação, Israel tá aqui, ó, chegou nesse hospital aqui, já teve outras invasões de Israel na faixa de Gaza, essa não é a primeira. Já teve outros ataques terroristas da faixa de Gaza em Israel. Esse não é o primeiro, mas esse é o primeiro que as informações saem o tempo todo. E a verdade está sendo revelada aí e vai doer em muita gente isso, principalmente no pessoal que está apoiando o palestino aqui no mundo ocidental, né? Pois bem, Israel está aumentando em muitos ataques lá no norte de Israel, no sul do Líbano. Teve batalhas muito fortes, inclusive com pelo menos um morto do lado de Israel. E uma informação interessante, o Jerusalém Post disse que o Hezbollah iniciou a retirada das forças especiais Radwan do sul do Líbano no final de semana. Esse movimento acontece com o receio de um potencial ataque de Israel e um escalamento, né, um aumento desse conflito na fronteira norte de Israel, segundo eles estão dizendo aqui, né? Essa tropa é uma tropa que o Hezbollah quer manter, quer preservar, para preservar o resto do Líbano. Ele sabe que se Israel invadir o sul do Líbano, beleza, legal, limpa a coisa toda ali, tira os soldados do Hezbollah dali, mas o Hezbollah não quer deixar de existir. Depois que Israel sair do sul do Líbano, eles tomam conta de novo, né? Esse é o plano do pessoal. Então, ou seja, a situação agora é que meio que Israel, se quiser realmente livrar o Líbano, quiser resolver o problema do Hezbollah, não basta o sul do Líbano, não. Vai ter que invadir o Líbano inteiro, né? O próprio pessoal do Hezbollah já está deixando isso claro aqui. Bom, ontem teve... vocês lembram que alguns dias atrás teve alguns ataques a bases americanas no Iraque, né? A gente falou sobre isso por alto. Os americanos responderam e conseguiram destruir algumas bases dos terroristas do Irã lá na região também. Isso aqui é uma outra base destruída também lá na mesma região, né? Então os Estados Unidos responderam a esses ataques. Parece que teve feridos entre os americanos lá nesse ataque, tá? Por isso o ataque aí violento contra o pessoal do Irã. E bom, chegamos na principal notícia do dia. Esse rapaz aqui é o Hadi Moussaoui. Eu não vou saber pronunciar o nome desse pessoal, mas também não interessa, o cara é um idiota, é um terrorista. Tomara que eu tenha errado o nome dele. E ele foi eliminado em Damasco, né? A gente mostrou essa imagem aqui desse ataque em Damasco no vídeo de ontem. Eu falei, olha, acertaram alguma coisa ali, a gente não sabe o que houve ali, né? Hoje a gente tem informação que foi esse cara que foi atingido. Tá ele aqui do lado do Qasem Soleimani. O Qasem Soleimani, para quem não sabe, era o líder da Guarda Revolucionária do Irã. Como eu expliquei para vocês, quando os ayatollahs tomaram o poder lá no Irã em 79, na Revolução Iraniana, eles tinham medo do exército do Irã, né? Porque o exército do Irã tinha uma tendência pró-Ocidente, e por mais que ninguém gostasse do Shah Reza Pahlavi, tá? O grande problema lá no Irã, na verdade, era o Shah Reza Pahlavi, que era um idiota completo, mas enfim, o exército iraniano ele tinha uma certa tendência para o Ocidente, então os ayatollahs criaram essa guarda revolucionária iraniana, que hoje em dia é maior do que o próprio exército iraniano, tem 2 corpos militares no Irã, e o Qasem Soleimani era o chefe dessa guarda, e foi morto pelo Trump num ataque no Iraque, né? A gente falou sobre isso, já tem um tempo isso daí, né? E agora esse cara aqui, que é um dos altos comandos lá dentro dessa guarda, foi morto ali na Síria, né? E lógico, o pessoal do Irã já está arrancando a calcinha pela cabeça. Ele diz aqui que não, que Teherã prometeu vingar a morte de Reza Moussaoui, mas não vai, porque prometeram também vingar a morte do Qasem Soleimani. Não tem o que fazer. Vão fazer o quê? Vão ficar nervosos, né? Vão ficar muito putinhos lá dentro do Irã, não tem o que fazer, né? E o curioso é que tem essa mensagem aqui que diz que um dos últimos encontros entre os dois, o Qasem virou para ele e falou, pô, você já tá ficando velho, tá na hora de virar mártir, né? Parabéns aí, o cara cumpriu a última ordem dada para ele, né?
o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que Tel Aviv pode começar a contagem regressiva e coisa e tal. Contagem regressiva para quê? E Israel vai pagar o preço por ter assassinado um líder da Guarda Revolucionária Iraniana e não sei o que lá, disse o presidente do Irã, né? Esse pessoal adora falar essas coisas, mas na prática não tem condição de fazer nada. Tá mais para Israel continuar fazendo isso e eles não fazerem nada do que qualquer outra coisa. O absurdo isso aqui deixa claro que o Irã estava treinando o pessoal do Hezbollah ali na Síria, né? É tudo ligado isso daí. O Natal passou, né? Foi ontem, e surgiu muita discussão na internet, um tópico aí que as Hametes, né, o pessoal que apoia o Hamas, eles dizem apoiar os palestinos, tá? Porque apoiar terrorista fica feio, né? Aí eles falam que apoiam os palestinos, mas na verdade estão apoiando o Hamas, né? Então esse pessoal estava lançando que Jesus era palestino e que os judeus mataram Jesus, né? Então Jesus era palestino. Você é católico, tem que ficar a favor dos palestinos, não dos judeus e coisa e tal, né? E aí o pessoal brincando aqui, né? Um apóstolo falando com Jesus aqui, você é um palestino? Ele o quê? O quê? Porque não existia Palestina naquela época, né? Nem tinha esse nome na época. Quem deu o nome Palestina àquela região foi o Império Romano. E era o nome da região, nunca foi o nome de um país na região, né? Era o nome da área geográfica. E foi dado pelos romanos várias décadas depois da morte de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não tem como ser palestino, nem que ele quisesse, né? Quanto aos judeus terem matado Jesus Cristo, lembra, eram os judeus que estavam do lado do Império Romano que fizeram isso, né? Enfim, e aqui tem mais o pessoal brincando aqui que Jesus era um palestino. Como assim palestino? Eu nasci na Judéia, eu falo que eu sou judeu em toda a Bíblia diz que Jesus era judeu, era o rei dos judeus. Na cruz está escrito lá, né, Jesus Nazareno, rei dos judeus e coisa e tal. Enfim, que história é essa, né? O pessoal está falando que você é palestino e era muçulmano também. Na verdade, os muçulmanos só surgiram 600 anos depois, né? A religião muçulmana foi 600 anos depois da morte de Jesus, né? Enfim, uma lorota completa isso daí. Mas, de novo, esse dinheiro todo que circula para os palestinos acaba gerando oportunidade de grandes doutrinações, de grandes pagamentos aí de bot na internet, né? É um esforço de guerra interessante isso daí, né? Enfim, uma coisa importante, Israel prevê o orçamento que a guerra deve durar pelo menos até fevereiro. Isso é uma dica bacana. Por quê? Porque realmente a gente sabe que essa guerra, ela tem prazo, né? Israel vai ganhar essa guerra, não tem o que dizer, né? E fevereiro eu acho que é um bom horizonte para acabar isso daí. Vamos torcer, eu também não quero guerra para sempre, não. Tomara que acabe rápido essa guerra por lá, né? Fevereiro seria ótimo. O Kanye West, o Ye, como é mais conhecido, como gosta de ser chamado, pediu desculpa, né? Ele é um cara que já disse que Hitler era bacana e não sei o que lá, e criticava judeus por muito tempo e coisa e tal, e ele emitiu um pedido de desculpa aqui. Eu não vou me dar o trabalho de ler isso daqui, de traduzir isso daqui, mas enfim, tomara que ele esteja entrando nos eixos, errar e acertar depois, corrigir o erro, voltar atrás. É uma atitude nobre, parabéns ao Kanye West por ter percebido que estava errado antes. Quem não vai mudar nunca porque é um idiota completo, nasceu errado, nasceu criminoso, nasceu socialista, é o idiota mor da nação Lula, né? Que está falando sobre um clima de paz entre Israel e Hamas. Ô Lula, o Hamas matou não sei quantos mil israelenses, lá 1000 e tantos israelenses, estuprou mulheres, crianças, queimou bebê no forno de micro-ondas. Que papo de clima de paz é esse? Vai se fuder, seu idiota. Cala a boca para não envergonhar o Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.